A Comissão Europeia apresenta 5 medidas para a crise energética, incluindo usar os lucros das empresas para ajudar os consumidores vulneráveis. Vladimir Putin diz que sanções do Ocidente contra a Rússia são uma ameaça para o mundo inteiro. Arranca em Portugal campanha de vacinação sazonal contra a Covid-19 e a gripe. Prioridade é dada a idosos, pessoas com comorbilidades, grávidas e profissionais de saúde. Sporting entra em grande na Liga dos Campeões e faz história na Alemanha. No outro jogo que abriu esta segunda noite dos Champions, o Ajax voltou a golear na primeira ronda. As empresas de energia que usam gás e petróleo devem usar parte dos lucros milionários numa contribuição solidária para os consumidores mais vulneráveis. Já as produtoras de eletricidade com baixos custos de produção vão ser confrontadas com um teto para as receitas. Usam fontes renováveis como o vento ou a água ou o nuclear, mas têm grandes lucros porque o preço do megawatt está indexado ao preço do gás. Estas são 2 das 5 medidas de emergência propostas pela Comissão Europeia para lidar com os preços astronómicos da eletricidade. Chegou o momento dos consumidores beneficiarem dos baixos custos de produção da energia de baixo carbono, como é o caso das energias renováveis. Vamos propor que os lucros inesperados sejam redirecionados para os governos dos Estados-membros, de modo a que estes possam apoiar famílias e empresas vulneráveis. Outra ideia é criar um fundo de liquidez para as empresas de energia que enfrentam a volatilidade do mercado nas suas aquisições, sobretudo nos chamados contratos futuros. O Executivo Europeu realçou ainda a necessidade de limitar as importações de gás da Rússia. Todos sabemos que as sanções estão a afundar enormemente a economia russa, que têm um forte impacto negativo. Mas o presidente Putin está a amortecer parcialmente esse impacto com as receitas dos combustíveis fósseis. Portanto, o objetivo é cortar as receitas da Rússia que o presidente Putin utiliza para financiar a guerra atroz contra a Ucrânia. A União Europeia já reduziu as importações russas para 9% face ao nível de 40% antes da guerra. Ursula von der Leyen realçou ainda que se deve aumentar a poupança energética, sobretudo nos chamados picos de consumo. Estas medidas serão discutidas na sexta-feira pelos ministros da Energia da União Europeia. Com o outono à porta, os governos europeus continuam a desvendar planos de poupança de energia. O governo da Lituânia tem um pacote de medidas que diz estar entre os maiores da União Europeia em percentagem do PIB. A primeira-ministra diz que são valores próximos ou acima de 1.000 milhões de euros, relacionados apenas com os preços dos recursos energéticos e que serão também previstos no orçamento os apoios aos rendimentos das pessoas. Isto equivale a que cerca de 2% do PIB lituano seja reservado em 2023 para compensação aos consumidores privados, a par de medidas para aumentar os rendimentos e ajudar as empresas. O plano inclui a limitação dos custos com gás e eletricidade através de medidas de poupança de energia, tais como a fixação de limites de aquecimento para edifícios públicos a 19 graus e de ar-condicionado a 27 e trabalho à distância às sextas e segundas-feiras. Em França, à medida que os preços do gás e da eletricidade sobem, vão encerrando instalações desportivas, tais como piscinas e pistas de gelo. De acordo com o gestor de piscinas, os custos energéticos subiram de 600 milhões de euros para 1.600 milhões. Os comboios poderão também vir a ser afetados. As autoridades ponderam diminuir o número de comboios em circulação para poupar energia. E, por todo o país, os autarcas estão a identificar locais onde as luzes possam ser desligadas a partir da meia-noite, sem comprometer a segurança. O presidente da Rússia acusou as sanções impostas pelo Ocidente de serem uma ameaça global para o mundo. No Fórum Económico Oriental, em Vladivostok, na presença de líderes dos países que não condenaram a invasão da Ucrânia, Vladimir Putin afirmou:
Em vez da pandemia, vieram outros desafios também de natureza global, com ameaças a todo o mundo. Refiro-me à febre das sanções do Ocidente e às tentativas agressivas de impor modos de comportamento a outras nações, de as despojar da soberania e querer subjugá-las à sua própria vontade. O efeito mais visível das sanções, por enquanto, é a retirada de muitas multinacionais e retalhistas ocidentais da Rússia. Uma decisão recente do G7 de limitar os preços do petróleo provocou uma reação furiosa de Moscovo, que depende fortemente destas receitas. O encerramento do gasoduto Nord Stream 1, que abastecia grande parte da Europa em gás, é vista no Ocidente como uma retaliação direta a essa medida, numa guerra económica que está apenas a começar. Estónia, Letónia e Lituânia fecharam portas à Rússia. Após um encontro entre as diplomacias bálticas e nórdicas, os três países anunciaram que iriam deixar de aceitar a entrada de cidadãos russos com vistos de curta duração para circular no espaço Schengen. Apesar de não existir um acordo formal, Tallinn, Riga e Vilnius estão na mesma página. As decisões nacionais só são eficazes quando são coordenadas e harmonizadas. Por outras palavras, as regras são as mesmas para todos os Estados. Uma pessoa que tenha tentado entrar num país e sido recusada não poderá conduzir 200 km para norte ou sul e cruzar aí a fronteira. De acordo com a diplomacia lituana, nos últimos meses aumentou consideravelmente o número de russos que entrou no país com vistos de curta duração. Haverá exceções, no entanto, por motivos familiares ou humanitários, para os camionistas ou para os diplomatas. Penso tratar-se de uma provocação. Por exemplo, ver turistas russos nas praias da Europa ou a tomar um café numa capital europeia enquanto o seu país está a bombardear cidades ucranianas, a matar civis ou a cometer crimes de guerra. A Finlândia já reduziu o número de vistos turísticos para russos para 10% dos pedidos, mas espera por Bruxelas para tomar uma decisão. A União Europeia para já suspendeu o acordo de facilitação com a Rússia, obrigando os russos a utilizar o regime geral de vistos. Para a União Europeia, ser turista na Europa não é um direito fundamental. Arrancou esta quarta-feira em Portugal a campanha de vacinação sazonal contra a Covid-19 e a gripe. A prioridade é dada para já aos idosos, pessoas com comorbilidades, grávidas maiores de idade e profissionais da saúde e do setor da prestação de cuidados. O coordenador do plano de vacinação conta com a adesão da população e espera que a primeira fase do processo esteja concluída no prazo de 100 dias. Eu acho que as pessoas perceberam que a vacina é o único modo que nós temos de conseguir conviver com este vírus e fazer a nossa vida normal. As pessoas que nós vamos vacinar durante os próximos 3 meses são pessoas que podem ter uma doença grave se forem infectadas. Podem ter que ser hospitalizadas e podem ter um desfecho fatal da sua infecção. Na campanha são usadas as novas vacinas adaptadas tanto à estirpe original como às variantes do coronavírus atualmente em circulação. E para a gripe trata-se de uma dose 4 vezes superior à fórmula padrão que, de acordo com a Direção-Geral de Saúde, lhe dá uma eficácia superior. Ter as duas vacinas, a da gripe e a da Covid, ao mesmo tempo, é uma ótima ideia. Não só alivia as pessoas de terem que voltar ao centro de saúde para tomar a vacina que lhes falta, como não traz riscos acrescidos para o mesmo. As autoridades sanitárias esperam vacinar até ao meio de dezembro cerca de 3 milhões de pessoas. O processo arrancou numa dezena de pontos de vacinação de norte a sul de Portugal continental, mas será rapidamente alargado a perto de 400 locais, distribuídos por todo o território. O Sporting estreou-se em grande na atual edição da Liga dos Campeões. O inglês Marcus Edwards abriu o marcador, Trincão aumentou com o primeiro gol de Leão ao peito e Nuno Santos fechou o triunfo histórico sobre o Eintracht de Frankfurt. Foi a primeira vitória do Sporting na Alemanha. No outro jogo que abriu esta segunda noite de Champions, o Ajax recebeu e engoliu em Amsterdão o Rangers da Escócia por 4-0. Thomas Tuchel já não é treinador do Chelsea. O alemão foi demitido esta quarta-feira, de acordo com o comunicado do clube inglês. 100 dias após a tomada de posse, a nova administração acredita ser o momento ideal para esta transição. Apesar de ter ganho a Liga dos Campeões em 2021, pouco mais de 4 meses depois de chegar ao clube, Tuchel nunca convenceu em Londres e a gota de água foi a derrota sofrida em Zagreb na jornada inaugural da Liga Milionária.
Não foi o único treinador a perder o emprego por ter entrado com o pé esquerdo na Europa. Em Leipzig, a goleada sofrida em casa frente ao Shakhtar custou o emprego a Domenico Tedesco. A primeira noite na Liga dos Campeões ficou ainda marcada pela goleada do Manchester City em Sevilha e pela vitória do PSG na recepção à Juventus. O Benfica impôs-se ao Maccabi Haifa por 2-0 e partilha a liderança do Grupo H com os campeões franceses.